Efésios capítulo 2, versículo 11 a 22. Ontem nós falamos do versículo 1 até o versículo 11, dentro do tema então proposto, conectados. Ontem nós falamos sobre o estar afastados pelo pecado, aprendemos isso. E hoje nós vamos falar sobre o tema agora conectados pelo sangue, ou agora conectados pela cruz de Cristo. Na primeira parte do capítulo 2, vimos então essa triste realidade, que todos nós nascemos dessa maneira, todos nós nascemos afastados de Deus, todos nós nascemos desconectados de Deus por conta da obra que o pecado realizou em nós desde o Jardim do Éden, quando o primeiro casal desobedeceu a Deus. Então morreram espiritualmente e todos nós herdamos esse pecado, a natureza pecaminosa de Adão. Nascemos pecadores, nós não nos tornamos, nós nascemos. Davi vai falar isso no Salmo 51, versículo de número 5, que em pecado ele foi concebido, em pecado ele nasceu, em pecado a mãe dele o concebeu. Então nós vimos isso no capítulo 2, na primeira parte, na mensagem pregada ontem. Nós vimos então na mensagem de ontem a obra do pecado contra nós. Essa é a má notícia do Evangelho. O Evangelho se prega com duas notícias, uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é que todos, sem exceção, diga comigo, todos, sem exceção, são pecadores. Diga assim, inclusive eu. Porque às vezes a gente quer ficar de fora, né? Todos nós nascemos dessa forma. Filho de crente, filho de não crente, não importa. Todos nós nascemos assim. O pecado fez uma obra contra nós. Aprendemos que Deus, mais Deus, como está escrito no versículo 4, que é rico em misericórdia, então Ele realiza uma obra por nós. Na cruz do Calvário, Jesus se entrega por nós. Aprendemos também que Deus está realizando uma obra em nós, não somente uma obra por nós já realizada, mas agora Ele está realizando uma obra em nós. Ele trabalha em nós, o Espírito de Deus habita em nós e nos santifica. A salvação é um ato, mas também é um processo. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel e justo para concluí-la até o dia da volta de Jesus. Aprendemos também que Deus não somente está realizando uma obra em nós, mas também Deus está realizando uma obra por meio de nós. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então por meio de nós, através de nós, agora regenerados, agora conectados, agora tendo acesso a Deus, através do véu que se rasgou, através do Cristo bendito que se entregou, Deus está realizando uma obra por meio de nós. Amém, meus irmãos? Hoje estamos conectados a Deus pela cruz de Cristo. Hoje estamos conectados a Deus pelo sangue de Cristo. Dito isso, hoje então nós vamos falar sobre mais 3 pontos aqui nesse capítulo 2. Quero falar com vocês sobre a separação, sobre a reconciliação e sobre a unificação. Vai aparecer aqui os slides. Agora conectados pelo sangue, a separação, a situação anterior dos gentios. Quero que você entenda que na primeira parte do capítulo 2, preste bem atenção, lá na nossa igreja eu costumo incentivar os irmãos a trazerem um bloco de anotação e caneta, né? Fica a dica para os irmãos, é interessante, porque nem todo mundo tem a memória da Beatriz, né? De guardar um sermão aí de 12 anos atrás. Então é melhor você colocar no papel aquilo que Deus está falando com você, né? Anotar aquilo que Deus está falando com você. E eu tenho o costume de usar slides, porque também de maneira didática ajuda as pessoas a entenderem. Os meus sermões são divididos em 3, 4 pontos, às vezes 5, de maneira bem didática para que a igreja possa entender. Se não houver compreensão, não há edificação. Então, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Quando você entende, quando isso desce no seu coração, então verdadeiramente você é edificado. A separação, versículos 11 a 12, deixa os versículos 11 a 12 projetado para mim aqui, versículo 11, depois o 12. A situação anterior dos gentios. Se você não é um judeu, você é um gentil. Tem algum judeu aqui? Às vezes você é judeu e você não sabe. Às vezes você tem sangue de Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé, amém?
Não somos por sangue, somos pela fé. Mas tem os filhos de Abraão por sangue, são os judeus. Tem algum judeu aqui? Não. Então nós todos somos gentios. No capítulo 2, versículo 1 a 11, nós aprendemos ontem a obra que Deus realizou por todos, judeus e gentios, porque todos são pecadores, quer judeu, quer gentil, quer circuncidado ou incircunciso. Todos são pecadores. Mas agora nessa segunda parte do capítulo 2, Paulo ele vai mostrar de maneira específica a obra que Deus realizou pelos gentios, porque os judeus eles estavam aproximados, porque eles eram o povo de Deus e são o povo de Deus. Os gentios não. Você vai entender isso, tá? A separação, a situação anterior. Nos primeiros 10 versículos então desse capítulo, Paulo ele trata da salvação dos pecadores em geral, como eu já te disse, judeus e gentios. A maior parte da igreja de Éfeso era de gentios. E eles sabiam, preste bem atenção, eles sabiam, os gentios da igreja de Éfeso, eles sabiam que o Antigo Testamento tratava acerca da nação de Israel e o plano de Deus para a nação de Israel. No Antigo Testamento nós vemos Deus preparando um povo. Nós vemos Deus chamando um homem, Abraão. Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac tem um filho chamado Jacó. Jacó é pai de 12 filhos. Esses 12 filhos formam as 12 tribos de Israel, que formam a nação de Israel, que está lá no Oriente Médio até hoje. Israel foi destruída no ano 70 depois de Cristo, e em 1948 voltou a ser uma nação, e hoje está sendo atacada de todos os lados pelos inimigos que estão em volta de Israel. Só que ninguém tira Israel de lá, porque há uma promessa de que ao restaurar o povo de Israel, a nação de Israel, ninguém mais tiraria eles de lá. Israel está ali aguardando o cumprimento profético para a volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja. Israel está ali. Israel vai fazer um acordo de paz com o anticristo, sem saber que é o profano, o anticristo, possibilitando a reconstrução do terceiro templo lá em Jerusalém. Haverá um acordo de paz entre as 3 maiores religiões monoteístas do mundo: o cristianismo apóstata, o judaísmo e o islamismo, possibilitando a reconstrução do terceiro templo. Então Israel precisava voltar a ser uma nação para que o templo pudesse ser reconstruído. E os textos proféticos continuam, mas a mensagem não é sobre escatologia, então eu vou voltar aqui para o texto de Efésios. Quando vocês quiserem ouvir sobre escatologia, me convide para um congresso e me dê um tema acerca de escatologia, que aí eu prego sobre escatologia. Os gentios, então, eles eram considerados pelos judeus como cães, sabiam disso? Teve uma oportunidade que Jesus chamou uma mulher de cachorra. Sim, já leram isso na Bíblia? Mateus capítulo 15, já leram, adolescentes? Não? Jesus chamando uma mulher de cachorra. Mateus capítulo 15, a mulher cananeia, ela veio correndo atrás de Jesus, e ela diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E os discípulos, e Jesus não deu moral para ela, e os discípulos diziam: Senhor, despeça ela logo. E ela clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus olha para ela e disse: eu não vim para você, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é lícito pegar o pão dos filhos e jogar aos cães, aos cachorros. Jesus chamou ela do quê? É difícil até falar, né? Não imagina Jesus chamando alguém assim, né? Mas Jesus chamou ela de cachorra. Ele disse: não dá para tirar o pão dos filhos e jogar aos cachorros. Por que Jesus chamou ela assim? Porque é dessa maneira que os judeus consideravam os gentios. Olha o versículo 11. Versículo 11 aqui para mim, por favor. Versículo 11, capítulo 2, aos Efésios. Projeta para mim, por gentileza. Vem? Não vem? Falei para vocês estarem junto comigo. Vai vir, quando aparecer aí. Esse texto, o versículo de número 11, vai falar sobre essa separação que havia entre judeus e gentios. Apareceu aqui. Não esqueçam que vocês gentios eram chamados de incircuncisos. Incircunciso é um palavrão. Lembra que Davi chamou assim o Golias? Lembram? Vamos lá, gente, me ajudem, pregue comigo. Davi disse: quem é esse incircunciso? Davi estava dizendo: você é um incircunciso, você não tem aliança com Deus de Israel. Uma forma de ofender. Palavrão de crente.
Você estiver bravo com alguém, não fale um palavrão. Chame de circunciso. Não tem nada pior. Você está dizendo assim: você não tem aliança com Deus. Seu coração é incircuncidado. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Não se esqueçam, gentios. E está dizendo para nós, hoje aqui para nós, não se esqueçam. Não se esqueçam disso. Vocês eram chamados de circuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Vocês sabem o que é circuncisão? É tipo uma cirurgia de fimose. O órgão genital masculino, aquela pele que envolve o órgão genital masculino, é tirada na circuncisão. E todo judeu com 8 anos de nascido, ele é circuncidado. Jesus foi circuncidado com 8 anos, com 8 dias de nascido, perdão. Então, essa aliança, apesar de ser uma aliança externa, os judeus, eles se consideravam privilegiados por conta dessa aliança. Abraão foi circuncidado e depois de Abraão, todos os seus descendentes. E realmente, meus irmãos, Jesus, ele não veio senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 12, vai aparecer aqui. Versículo 12. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo. Vocês, gentios, viviam afastados de Cristo. Não tinham o privilégio do povo de Israel. Não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Paulo está falando para os efésios: vocês eram assim. Jesus, quando ele fala com a mulher cananeia, ele está dizendo realmente aquilo que era verdade, porque Jesus não falava mentira. Ele não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher diz assim: mas Senhor, os cães. Ela não disse: por que está me chamando de cachorra? Ela não falou, ela não brigou com Jesus, porque ela sabia que era assim que os judeus consideravam os gentios. Ela era uma cananeia. Ela disse: mas os cães, os cachorros, os cachorrinhos, dependendo da versão e do evangelho, também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela estava dizendo: tudo bem, não tem problema. Eu sei que eu não sou uma judia, que eu não sou uma israelita, eu não sou descendente de Abraão, mas só a migalha é o suficiente. Tem misericórdia da minha filha. E aquilo mexeu com Jesus. Jesus sabia, Jesus estava testando a fé daquela mulher. Então Jesus disse para ela: grande é a tua fé, mulher, seja feito para contigo assim como tu desejas. No mesmo instante a sua filha foi liberta do demônio. Amém, meus irmãos? Os Efésios, na parte B do versículo 12, Deus, ele escolhe a nação de Israel e fez uma aliança com a nação de Israel. Nenhuma outra nação teve esse privilégio. Os edomitas não tiveram esse privilégio. Edom, procure Edom. Edom desapareceu. Amon, os amonitas desapareceram. Os assírios desapareceram. Os babilônios desapareceram. Deus não fez aliança com essas nações. Deus fez aliança com um homem chamado Abraão, e desse homem Deus formou uma grande nação. Versículo 12, a parte B. A parte C do versículo 12, nós vamos entender que os efésios, então, eles estavam afastados do evangelho, afastados de Jesus. Eles adoravam a deusa Diana, dentre outros deuses. Eles eram idólatras, como nós éramos. Como nós éramos idólatras. Adorávamos outros deuses. Você vai dizer assim: não, mas eu sempre adorei o Deus verdadeiro. Não é assim que funciona. Todos nós, antes da conversão, mesmo que nós tenhamos sido criados em um ambiente cristão, enquanto não há o novo nascimento, nós não adoramos a Deus. Ah, mas eu canto. Cantar não é adorar. Adorar é mais do que cantar. Tem gente que canta, mas não adora. Ah, mas eu levanto as mãos. Nem sempre levantar as mãos é adorar. É mais do que levantar as mãos. Jesus disse à mulher samaritana, a mulher da beira do poço, em João 4, que ele estava procurando vamos lá, galera, me ajude a pregar. Os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. A adoração verdadeira é em espírito e em verdade. Amém? Essa é a adoração verdadeira. Então, são esses adoradores que Deus tem buscado. Nós somos gentios, estávamos separados de Deus. Aí vem o mistério da palavra, né? Mais uma vez, mais Deus. Mais Deus. João 3,16, Deus amou o mundo. Agora você vai entender João 3,16. Com quem Jesus conversava em João 3,16? Com quem?
Com quem Jesus conversava em João 3,16? Diga assim, com o tio. Diga comigo, com o tio Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, um judeu religioso, senhor, muito reconhecido e prestigiado em Israel, um rabino, um fariseu. E ele achava que Jesus, ou que Deus, amava apenas os judeus. Ele chega numa conversa de noite. Ele foi de noite ter com Jesus. Por que de noite? Para não ser visto por ninguém, porque ele era uma pessoa importante em Israel. Então eu vou de noite. Quando você quer fazer algo escondido, né, para ninguém ver, você faz de noite. Nicodemos foi de noite para se encontrar com Jesus. Está passando aquela série The Chosen, né? O encontro deles ali no The Chosen é maravilhoso. Ele chama Jesus de bom mestre, né? Você é enviado de Deus. Aí Jesus já vai na veia. Você tem que nascer de novo, rapaz. Como assim nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe sendo velho e nascer de novo. Jesus diz, você é mestre em Israel e você não entende essas coisas? Eu estou falando de coisa que acontece aqui na terra. Imagina se eu falar para você das coisas que acontecem no céu. Aí você vai bugar. Então nessa conversa Jesus vai dizer para ele assim, Nicodemos, Deus amou o mundo, Nicodemos. Não é só os judeus. Não tem mais separação. Deus amou o mundo. Deus amou os judeus. Deus amou brasileiros. Deus amou alemães. Deus amou italianos. Deus amou você, Deus amou a sua família, Deus amou a sua casa. A salvação, ela não é apenas para os judeus. Parecia que Jesus, ele havia vindo apenas para os judeus, mas lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 10, diz que ele veio para o que era seus. Quem? Judeus. Mas os seus o rejeitaram. Então ele deu o poder, a autoridade a todos aqueles que creem, quer judeu, quer gentil. Todos aqueles que creem se tornarem filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Você é um gentil, nós somos gentios, estávamos separados, mas agora nós vamos para o ponto 2, a reconciliação, a obra de Deus em favor dos gentios, versículos 13 a 18, já deixa o versículo 13 aqui para a gente poder acompanhar isso. A reconciliação, nós falamos da separação, estávamos separados. O versículo 13, vai aparecer a seguinte expressão, agora porém. Essa expressão, ela é paralela à expressão do versículo 4, volte no versículo 4 por favor, versículo 4, olha só, mas Deus, aqui do versículo 1 ao 3, Paulo está falando da morte espiritual, vocês estavam mortos em seus pecados e delitos, todos nós, judeus e gentios, estávamos perdidos, mas Deus, que é rico em misericórdia e nos amou tanto. Agora a gente vai para o versículo 13, a mesma expressão, agora porém, gentios, vocês estavam separados, agora porém, ou mais Deus. Quando essa expressão aparece, depois de uma explicação como essa que Paulo está dando, vocês estavam separados, vocês estavam afastados, mas Deus, mas porém, todavia, entretanto, Deus fez alguma coisa. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus fez alguma coisa. O pecado causou a separação entre Deus e o homem. Porém, o pecado não causou apenas a separação entre Deus e o homem. O pecado separou o homem e o homem. Por conta do pecado nós nos machucamos. Por conta do pecado nós nos ferimos. Nós ferimos as pessoas que nós mais amamos. Por conta da nossa natureza pecaminosa. Lembra de Adão e Eva? Eles passeavam com Deus, eles tinham unidade, comunhão com Deus e um com o outro. Mas o pecado entrou, aí o Adão acusa a mulher. Deus diz assim, Adão, o que você fez? Aí Adão diz o quê? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele estava dizendo assim, eu estava aqui, tranquilo, né? De boa no jardim, não pedi nada para o Senhor. Está escrito na Bíblia que Adão pediu uma mulher? Tá ou não? Não. Foi Deus que chegou a essa conclusão. Que bom que ele chegou a essa conclusão, né? Não é bom que o homem viva só. Então Adão estava dizendo, foi a mulher que o Senhor me deu. Então se deu errado, a culpa é sua. Se não é sua, Deus é da mulher. O pecado separa o homem de Deus e separa o homem e a mulher, porque ali eles começam a se acusar. Depois um irmão mata outro.
Caim mata Abel. Por quê? Por causa do pecado. O pecado separa. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa um do outro. Olha só o versículo 13 mais uma vez. O versículo 13 está dizendo: agora porém estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto por meio do quê? Diga assim: do sangue. Do sangue. Mais uma vez, do sangue. O sangue de Jesus precisou ser derramado para nos conectar. Não apenas nos conectar com Deus, mas nos conectar um com o outro. Eu estava vendo aqui ontem, no final do culto, os irmãos se abraçando, orando e cantando, e Deus me fazendo lembrar da mensagem de hoje. Isso só acontece por conta do sangue que foi derramado. Por conta do sangue que foi derramado, nós fomos conectados com Deus. E quando somos conectados com Deus, nós somos conectados um ao outro. Amém, meus irmãos? Você pode glorificar o nome de Jesus? Deus fez distinção entre judeu e gentil para cumprir o propósito. No Antigo Testamento, Deus fez essa distinção entre judeu e gentil, porque Deus precisava de uma nação, para que dessa nação viesse o Messias, o Cristo bendito. Versículos 14 a 15, aparece aqui para nós. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeu e gentil em um só povo, derrubando o muro de inimizade que separava. Isso aconteceu por conta do sangue derramado. Ele acabou com o sistema da lei. Porque qual era o propósito da lei? Tem duas formas de você ser salvo. Duas formas. A primeira é você obedecendo os 10 mandamentos sem nunca quebrar nenhum deles. Alguém aqui consegue? Ou seja, você tem que ser perfeito, como Jesus é. Alguém tem coragem de levantar as mãos e dizer assim: eu sou perfeito como Jesus é. Eu nunca quebrei um dos 10 mandamentos. Eu nunca desonrei pai e mãe, nunca menti, nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei, nunca cobicei, nunca tive outro Deus. Alguém tem coragem de levantar as mãos e dizer assim: eu sou esse cara, ou esse cara sou eu. Essa é uma maneira de ser salvo. Ninguém consegue. Por isso que Jesus veio e cumpriu a lei e pagou a culpa que era sua, a conta dos nossos pecados, porque quebramos a lei. A lei mostra a nossa incapacidade de alcançar o padrão de Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então esse é o propósito da lei. Mas os judeus se abraçaram com a lei, achando que era possível alcançar o padrão de Deus através da obediência da lei. Mas o texto está dizendo: ele acabou com o sistema da lei. Quem fez isso? Jesus. Isso quer dizer que ele cumpriu a lei, os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos. Quem? Judeus e gentios, uma nova humanidade. Jesus fez isso porque nós não podíamos fazer. Todos os judeus entenderam? Não. Todos os gentios entenderam? Não. Mas aqueles que entenderam, que creram em Jesus, eles fazem parte da igreja gloriosa de Jesus. A boa notícia de paz, versículo 16 a 18, é para todos, para aqueles que estavam longe, nós, gentios, como para aqueles que estavam perto, os judeus. Versículos 14, ou melhor, 16 a 18. Vamos ler mais uma vez aqui. Assim, ele nos reconciliou com Deus em um só corpo. Que corpo é esse? Diga assim: a igreja. Por meio de um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles, judeus e gentios. 17. Ele trouxe essas boas novas, o evangelho de paz, tanto a vocês que estavam distantes, gentios, distantes dele, como aos que estavam perto, judeus. E 18. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. E por fim, meus irmãos, nós estávamos separados, fomos reconciliados e agora há uma unificação. Deus une na igreja esses dois povos, judeus e gentios. Versículos 19 a 21. Quero que você preste atenção nisso aqui. Existe judeu, ou existem judeus
na igreja cristã, judeus que se consideram cristãos. Há um movimento muito forte no mundo todo de judeus reconhecendo Jesus como o Messias. O véu está sendo tirado dos seus olhos, e eles estão reconhecendo Jesus como Messias. Isso é sinal da volta de Jesus. Só que existe um movimento de judeus que creem em Cristo, que eles se diferem da igreja. Eles não se chamam assim. Eles se reúnem em sinagogas, são judeus messiânicos, são nossos irmãos na fé. Porém, eles não se consideram cristãos, eles são judeus messiânicos. E eles têm alguns costumes diferentes dos nossos. Eles guardam o costume dos judeus, a quiparzinha na cabeça aqui, o talite, a roupinha do judeu, aquele cabelinho aqui do lado, do judeu ortodoxo, e assim por diante. Em Belo Horizonte tem um movimento muito forte do judaísmo messiânico. E existe a igreja cristã. Porém, as igrejas organizadas, as denominações, elas têm as suas placas, as suas convenções, mas isso é para a organização. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, não tem placa. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, não é uma denominação. É um corpo invisível, é o corpo de Cristo. São todos aqueles que creem em Jesus. Judeu e gentil. Batista, Igreja de Cristo, Assembleia de Deus, Quadrangular. Onde houver gente reunida no nome de Jesus, essas pessoas fazem parte do corpo de Cristo. Há uma unificação, a situação dos gentios e judeus em Cristo. Paulo usa o termo vai aparecer várias vezes. No capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer que de ambos Deus fez um. Deus, ele não divide, ele soma a uma unidade, começando pelo mistério da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São três deuses? Não, são três pessoas em um Deus. Como é que você entende isso? Não entende, você crê. Capítulo 2, versículo 14 diz que de ambos ele fez um. Capítulo 2, versículo 15 diz que ele fez um novo homem, uma nova criação, uma nova humanidade. Aquele que crê em Cristo, ele se torna um novo homem, uma nova mulher. Versículo 16, ele vai falar de um só corpo. E no versículo de número 18, ele vai falar de um só Espírito, unidade. Amém, meus irmãos? Unidade. Lá na Torre de Babel, quando os homens se uniram para construir uma torre, para chegar até os céus, o próprio Deus desceu. Ele diz: eia, desçamos e confundamos a língua deles, porque eles estão unidos, e dessa forma eles poderão fazer o que eles quiserem. Deus está falando do poder da unidade. Então Deus confundiu as línguas, e ninguém conseguiu mais edificar a torre, porque um pedia tijolo, outro dava cimento, pedia cimento, outro dava uma pá, e então não conseguiam mais se comunicar. E Deus separou aquilo, separou aquele povo que queriam chegar até os céus. Por que eles queriam chegar até os céus? O dilúvio tinha acabado de acontecer há algum tempo atrás. Deus varreu a humanidade da face da terra, salvando apenas Noé e sua família. E aqueles homens, liderados por Nimrod, eles queriam chegar ao céu, tomar o trono de Deus, para que não sofressem mais o risco, o perigo de Deus irado destruir a humanidade. Esse era o desejo deles. Então Deus disse: tá bom, então eu vou descer, e confundiu todo mundo. Mas lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desce, e os 120 irmãos dentro do cenáculo são cheios do Espírito Santo, e começam a falar em mistério, em línguas estranhas, e as pessoas que estão ali ouvindo lá fora, ouvem aquele barulho e vêm, porque era a festa de Pentecostes. Eles ouvem aqueles homens falando no idioma de cada um deles, no idioma que cada um deles nasceram e foram criados. Aquilo que aconteceu na Torre de Babel, Deus desfaz em Atos 2, então ele une aquele povo debaixo do sangue de Cristo. Todos os que creem em Jesus são unidos debaixo do sangue de Cristo. Agora, meus irmãos, no versículo 19, na parte A, nós aprendemos que somos uma só nação. Israel era a nação escolhida, mas rejeitou o Messias. E o que Israel não conseguiu fazer, o que em Israel não aconteceu, aconteceu na igreja, porque a igreja une. Noé, ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Você lembra disso? Vamos lá, diga comigo: Sem, Cã e Jafé.
foram esses três com as suas esposas que povoaram a terra depois do dilúvio. Cada um foi para um canto, se separaram. Mas no livro de Atos nós vemos Paulo, que era descendente de Sem. No capítulo 9, Paulo se converte. No capítulo 8, o etíope, que era descendente de Cã, também se converte. E no capítulo 10, Cornélio, que é descendente de Jafé, também se converte. Olha que interessante, o livro de Atos fala da unificação. Os descendentes de Sem, Cã e Jafé se convertem a Cristo e a humanidade se reúne mais uma vez em uma só nação. A igreja, no versículo 19, a parte B, o texto vai falar de uma só família. Por meio da fé em Cristo passamos a fazer parte da mesma família, a família de Deus. É por isso que quando fazemos a oração do Pai Nosso, nós não oramos assim, Pai meu, é Pai Nosso. Se o Pai é nosso, nós somos irmãos. Diga para a pessoa que está do seu lado, olhe na bolita dos olhos dela, isso, com carinho e respeito, e diga assim, se o Pai é nosso, mais uma vez, se o Pai é nosso, nós somos irmãos. Glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? E por fim, do versículo 20 ao versículo 22, Paulo nos ensina que existe um só templo, e esse templo ele é espiritual. Lá no jardim do Éden, Deus andava com o seu povo. No deserto, Deus habitava com o seu povo. Hoje, Deus habita dentro do seu povo. Diga assim, Deus habita em mim. Bate no peito, Deus habita em mim. A gente tem que parar de dizer assim, vamos à igreja, está errado. Está errado, nós não vamos à igreja, nós somos a igreja, nós nos reunimos. Vamos nos reunir como igreja para adorar ao Senhor, para prestar um culto ao Senhor. Isso aqui é um prédio maravilhoso, onde a igreja se reúne. Então, eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Eu me reúno com os meus irmãos e formamos um corpo, um edifício espiritual para adorarmos ao Senhor. E outra, esse negócio de desigrejado aí é furada. Não existe crente sozinho, porque nós somos um corpo. Já passou ali no centro da cidade e viu uma perna andando sozinha? Se você vê isso, o que você faz? Só aquela perna assim. Sai correndo, sim ou não? É assim que vivem as pessoas que não têm igreja e dizem que são cristãs. Se você vê uma cabeça andando sozinha pela rua, um braço, sai correndo, porque é assombração. Assombração não existe, tá? Não tem como ser edificado, não tem como ser construído, não tem como ser transformado, não tem como ser santificado, senão dentro do cuidado da igreja, dentro do cuidado pastoral, dentro do discipulado. É aqui que nós somos edificados, como diz o texto, do capítulo 20 ao capítulo 22. Vamos ler mais uma vez? Desculpa, versículo 20 ao versículo 22. Juntos. Eu vou ler mais uma vez. Juntos. Está entendendo? Não é separados, é juntos. Não é desigrejado, é juntos. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos. É isso, a palavra, o que os apóstolos ensinaram, o que os profetas ensinaram, Atos dos Apóstolos, cartas de Paulo, carta de Pedro, carta de Judas, carta de Tiago, e assim por diante. Isso é o alicerce, a base, porque sem alicerce a casa cai. Por que muitos cristãos caem? Por que muitos jovens, quando vão para o ensino médio, para a faculdade, eles desviam, se afastam de Deus? Presta atenção no que eu vou falar para vocês agora, adolescentes. Sabe por que isso acontece? Porque falta alicerce. Eu morei 4 anos e meio na casa pastoral, na PIB de Tenente Portela. Pastoreei 9 anos a igreja lá. Na frente da casa pastoral, eles começaram a construir um prédio. Esse prédio deve ter 16 andares, mais ou menos. Está lá pronto hoje. Eu vi ele nascer. Foi mais de 1 ano cercado aquele terreno, eles construindo só para baixo. Só o alicerce. Por quê? Porque para subir, primeiro precisa descer.
Você precisa de alicerce. Você entraria em um prédio, compraria um apartamento em um prédio que você sabe que pode cair a qualquer momento? Não, só se for louco. Assim deve ser a nossa vida espiritual. Nós precisamos ser alicerçados para baixo. Alicerce dos apóstolos, ensinamento da palavra. Porque quanto mais você conhece a Cristo, quanto mais você conhece a palavra, mais você é alicerçado. Quando vocês forem para o ensino médio, para a faculdade, não tem engano de Satanás que derruba um cristão alicerçado no ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Nós precisamos de alicerce. Jesus contou uma história do homem que edificou a casa na rocha e que edificou a casa na areia. Vocês conhecem? Mas edificar na rocha dá trabalho. Exatamente. Vamos fazer na areia, né? Porque é mais rápido. Só que quando vem a chuva, quando vem a tempestade, a casa cai. E a ruína é terrível. Eu me converti no dia 14 de abril de 2005, com 21 anos de idade. Já fui jovem, pode não parecer, mas já fui, tá? Faz tempo, mas já fui. E desde que eu me converti, no dia que eu aceitei Jesus, o Espírito Santo me disse, eu não sabia o que era Espírito Santo, não sabia que Deus falava com a gente, eu era um ateu. O Espírito Santo me disse, você está vendo o pastor Elivaldo Mesquita, que está pregando a palavra ali? Meu pai na fé. E eu estava ouvindo ele pregar. O Espírito Santo me disse, você vai fazer aquilo que ele está fazendo pro resto da sua vida. Você será um pastor. Eu não entendi nada, mas ele falou comigo. E a primeira coisa que eu comecei a orar depois daquilo foi para aprender a palavra. Eu estudava, eu lia de 5 a 6 horas por dia. As pessoas diziam assim para mim, você vai ficar louco. Eu não fiquei, um pouquinho, sim. Mas não fiquei muito louco, né? Só um pouquinho. A palavra transformou a minha vida. Depois eu comecei a orar para casar. Essa é a parte mais difícil. Orei muito. Casei com a Denise. Ela orou pouco. Casou comigo. Deus me deu uma família abençoada. Filhos. Sou pai de 3 filhos. Cuido de gente. Pastoreio pessoas. Nos últimos 10 anos, para a glória de Jesus, nos últimos 10 anos, eu batizei quase 200 pessoas. Nos últimos 10 anos, para a glória de Jesus. Jesus, Ele tem um plano na vida de cada um de vocês. Tem mais menina do que menino aqui, né? Temos que orar por mais meninos, né? Porque quando chegar a hora de casar, né? Tem que ter menino aqui para casar. Amém? Então as meninas comecem a orar. Senhor, envie mais obreiros para a sua seara. Amém? Mas vocês precisam estar alicerçados em Cristo. Vocês precisam estar alicerçadas e alicerçados na palavra, porque é isso que vai fazer a diferença lá na frente. Muitos da minha época, jovens, se desviaram, sumiram da igreja. Muitos vivem em situações bem difíceis. Mas aqueles que se alicerçaram em Cristo, aqueles que se conectaram com Cristo e não se afastaram, esses estão sendo usados e abençoados por Deus. E por fim, eu queria que eles preparassem quem vai cantar, por favor. A pergunta que não quer calar: você já experimentou essa graça? Ou, peço o seguinte, fique em pé por favor a igreja. Um dia, nós estávamos separados de Deus, e separados uns dos outros, pelo pecado, mas agora nós somos conectados pelo sangue. Glória a Deus por isso. Conectados pela cruz. Tem várias canções da harpa cristã, do cantor cristão, que fala sobre a cruz. Rude Cruz se erigiu, muito conhecido. O 15 da harpa cristã, foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Exatamente. Tem uma história, uma ilustração de um atleta de saltos ornamentais. Sabe o que é? Aqueles caras que sobem lá na plataforma, aí eles pulam, caem dentro da água. Nem sobe água para cima, né? É um espetáculo. Sabe do que eu estou falando, né? Saltos ornamentais. Sabem todos? Ele estava com uma insônia muito grande. Ele acordou de madrugada e ele decidiu ir para a piscina treinar. E ele foi. Ele não era um cristão. Ele não
não tinha vida com Jesus. E ele subiu lá na plataforma, e quando ele foi pular, ele abriu os braços assim, a luz que vinha das costas dele projetou a sombra dele na parede, lá no fundo da piscina, na parede. E aquilo pareceu uma cruz. E na hora ele se lembrou de Jesus. E ele ficou refletindo sobre aquilo. O Espírito Santo começou a falar com ele. E ele se lembrou da cruz, dos louvores que ele ouvia quando frequentava a igreja esporadicamente. E ele desistiu de pular. Ele desceu da plataforma. E ele veio refletindo sobre Deus, sobre Cristo, sobre a sua vida, sobre a salvação. Ele se sentou na borda da piscina para pensar. E quando ele percebeu, a piscina estava vazia, sem água. Sabe o que ia acontecer se ele pulasse? Ele morreria. Naquela noite ele se converteu. Ele procurou uma igreja e começou a servir a Cristo. E ele pediu a oportunidade de contar o seu testemunho. E ele contou a história. E ele disse assim: naquela noite a cruz me salvou. Naquela noite eu fui conectado. Eu estava desconectado. Eu iria pular e morrer e ir para o inferno, porque morreria sem salvação. Mas quando ele viu aquela sombra na parede, ele se lembrou da cruz e de Cristo crucificado, ele se converteu.